do Evangelho de Mateus, tem um princípio espiritual importantíssimo que em relação a Deus, em relação à nossa relação com Deus, e em relação também a como nós devemos entender a direção das coisas de Deus. Porque senão a gente está, às vezes, achando que está fazendo as coisas para Deus, mas não está. Então, esse texto ele está revelando, tem esse princípio espiritual que Jesus coloca aqui nessa situação que se apresenta. Então, qual é o princípio que Jesus coloca? Ele diz: se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Então vamos começar a entender isso aí. Tentar começar a mergulhar nessa afirmação de Jesus. Quero misericórdia e não sacrifício. Então, quem é que quer isso? Primeira coisa. Quando se quer misericórdia, é Deus. Deus diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. Então a gente tem um princípio. Quando a gente fala de misericórdia, o que está por trás disso? Então, o amor generoso. A misericórdia, que misericórdia é essa? A misericórdia de Deus. É como Deus olha o ser humano, olha as suas criaturas. Ele olha sempre com misericórdia. Deus tem um desejo de salvação, de bem das pessoas. Então, a misericórdia, ela está no centro. O amor está no centro. Então, como dizia São Vicente de Paulo, a misericórdia, a caridade, o amor, é como se fosse uma grande rainha, uma grande dama. Ela não pode ser contrariada. As outras coisas, elas devem servir a caridade, servir a misericórdia, servir a graça de Deus. Se de fato as outras coisas elas destroem a caridade, destroem a misericórdia, elas não provêm da vontade de Deus. Porque cerne da lei de Deus, Jesus já explicou quais são os 2 mandamentos que sintetizam toda a sua lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como o Senhor Jesus nos amou. Então isso sintetiza toda a lei e o espírito da lei. Então eu não posso quebrar isso, quebrar com esse princípio, porque eu vou estar quebrando com toda a lei de Deus. Porque o cerne dessa lei, a espinha dorsal dessa lei é essa. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos aqui os apóstolos. O que diz no início do Evangelho? Então, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Então, você sabe que o judeu, sábado é o dia do povo, não pode fazer trabalho, né? Para glorificar a Deus. Aí, os seus discípulos, diz a palavra, os discípulos de Jesus tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Então, por que eles pegaram essas espigas? Porque eles tinham fome e eles necessitavam daquilo para alimentar-se, certo? Então, aqui tem um princípio de necessidade. São pessoas que estão passando fome e necessitam alimentar-se. Então aqui entra o que? Uma obra de misericórdia. Ou seja, eles não estão fazendo um trabalho em si, mas eles estão procurando matar a sua fome, porque eles são famintos, estão precisando de alimentação. Então nesse caso, o que está em jogo? A caridade. Ou seja, a pessoa necessita da alimentação porque ela está com fome. Então, se é uma obra de caridade dar alimento a quem tem fome,
permitir que a pessoa se alimente quando está faminta. Então, eles não estão quebrando a lei de Deus nem o sábado, porque o princípio da lei de Deus é a caridade e a misericórdia. Então, eles, procurando matar a fome, pegando aquelas espigas, eles não estão indo contra a lei de Deus, mas eles estão realmente a permissão daquilo que Deus permite aqui, porque justamente o cerne da lei de Deus é a caridade e a misericórdia. Então, por isso que Jesus dá o exemplo de Davi, que quando tinha fome, comeu os pães que não poderia comer, que os sacerdotes violam a lei no sábado sem contrair culpa. Então ele termina dizendo: olha, eu quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, se vocês entendessem isso, não teriam condenado os inocentes. Quem é os inocentes aqui? Aqueles que estavam comendo a espiga de milho, de trigo, enfim. Então, esse olhar é importante a gente descobrir, gente. Ou seja, a gente perceber o olhar de Deus sobre a realidade. Esse princípio de misericórdia, esse princípio de salvação, esse princípio de amor que deve reger a nossa vida e o nosso agir. A nossa vida deve andar nessa dinâmica da graça de Deus e do seu amor. Eu não posso quebrar isso. São João nos diz: quem ama Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. São João vai dizer também: quem permanece no amor permanece com Deus, porque Deus é amor. Então eu não posso romper com isso em vista da lei. Nós temos que ter cuidado, porque tem um princípio que às vezes nós vamos nos apegando tanto no cumprimento das coisas que acaba sendo um veneno para a nossa própria espiritualidade. Temos que cuidar isso. Ou seja, o excesso, nós vamos querendo tanto fazer coisas, né, botando tantas normas, tantas leis, que nós vamos para cumprir coisas para Deus, para garantir essas coisas, e que se a gente não se dá conta, nós vamos rompendo com Deus e vamos nos colocando no lugar de Deus. A lei passa a ser o centro da nossa vida e não a graça e o amor. Sempre ter cuidado, isso é muito sutil. Às vezes acontecem coisas bem bizarras na nossa espiritualidade, nós não percebemos isso. Às vezes nós somos capazes de brigar com uma pessoa e dizer: olha, agora não me atrapalha que eu estou rezando o terço. E briga com todo mundo em casa. E ai, Jesus... Ou vai fazer adoração: não, sai daí que agora é a minha vez de adoração. Então às vezes a gente rompe com a essência da lei de Deus, achando que está fazendo uma coisa para Deus, mas na realidade não está agradando a Deus aquela oração, dessa forma. Por quê? Porque se nós rompemos com a essência da sua lei, e Jesus mesmo diz muitas vezes, ele diz no Evangelho isso: afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Ele diz: olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai fazer uma oferta a Deus, você tem que fazer o quê? Deixa a sua oferta lá e vai te reconciliar com o teu irmão. Há poucos dias a gente ouviu, né, aquela palavra forte de Isaías, que Deus repudiava todas aquelas coisas que eles estavam fazendo, aqueles ritos todos que eles faziam. Por quê? Porque as mãos deles estavam sujas de sangue. Então vamos cuidar. Isso. Então quero misericórdia. Cuide isso. Vamos cuidar isso na nossa vida. Quero que você viva o amor a Deus e ao próximo, da forma que Jesus nos ensina a viver. Esse é o cerne. Então não podemos por nenhuma forma romper com isso. E ter esse olhar, perceber, existe a norma, mas essa norma deve servir à caridade. Temos que cuidar disso. Se essa norma está rompendo com a caridade, rompendo com a graça de Deus,
ela tem que ser repensada e revista. Nós precisamos estar disponíveis para Deus, para a sua graça, porque Ele é o Senhor e Ele deve conduzir a nossa vida de acordo com a sua vontade. Nós fazemos a sua vontade e não ao contrário. Então, perceber, ter esse olhar de misericórdia, esse olhar de amor sobre a realidade, vendo de fato como Deus vê aquela situação a partir desse princípio. Que Deus nos ilumine, nos conduza, nos ajude nesse processo de conversão da nossa vida, nessa direção da misericórdia, nessa direção dessa vivência profunda na lógica da graça de Deus, do seu amor, que é o caminho que nos leva na santidade e nos leva para a vida eterna. Vamos fazer um breve momento então de silêncio para nós acolhermos com carinho, com amor, a palavra que o Senhor nos dirigiu no dia de hoje.